Olá, você está na 10ª temporada da Reconnect. Você sabe como foi a construção do demônio? Fica aí. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Sempre aqui comigo, meu historiador. Hoje eu tô ferrado, eu tô com 2 historiadores, mas meu historiador aqui há 4 anos nessa bancada, 199 horas de programação. Tô mais jovem. Eu vou ficar contando todo o programa, porque facilita a minha conta. 199, próximo programa, 200 horas. A gente pode fazer uma comemoração, comprar um salgadinho, fazer um refrigerante, um bolo. 10ª temporada, 199 horas de programação, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual, nos reconectando a 200 horas de reconexão. Incrível, tá tudo lá no YouTube. Então, se você perdeu qualquer um desses programas que constituíram essas 199 horas de programação sobre espiritualidade, vai lá no nosso canal do YouTube. Não esquece, dá uma moralzinha pra gente, bota lá o dedinho, bota lá um joinha, segue lá, bota para poder ser avisado, aciona o sininho para ser avisado quando novos vídeos serão postados lá, tá bom? Então, não esqueça que todo o programa que vai pro ar, se você está vendo na sua televisãozinha de casa, tá? Todo o programa vai pro ar instantaneamente. A nossa produção coloca também no nosso canal do YouTube, tá? Se você está assistindo no YouTube, lembrando que o nosso horário na TVC, aqui na TVC, canal 5.1, ele mudou. Era 18h30, agora nós estamos às 14h30 do domingo, tá bom? Não pode mais pedir a pizza, mas pode almoçar depois do almoço. Você vai depois do almoço descansar o seu domingão. Não, pode pedir a pizza também, se quiser. Chegou da praia, chegou da diversão do almoço de domingo com a família. Vai curtir com a tua família, que é um programa leve, laico e plural. E, sobretudo, informativo. Informativo. Roberto, a construção do demônio. Nós já falamos nós já chamamos aqui quimbandeiros luciferianos, já chamamos 2, né? Uhum. Chamamos um satanista. Chamamos o Jeová Mendes para falar também. Se o diabo existe. Se o diabo existe, né? E como nós somos um programa leve, laico e plural, temos que dar a voz e levar a informação de todas as culturas. Mas hoje nós trouxemos um cara diferente. Na verdade, ele está voltando para o programa. Porque ele já falou, se Deus existe. Se Deus existe. Agora vamos para o oposto, né? Ele que é PhD. Isso tem peso, né, cara? Tem. Eu estou aqui para aprender. Vou ficar calado olhando e dizendo peso, cara. Isso tem peso. Convidado. Então, ele não é um historiador, só um historiador, não é pós-graduação. PhD em História, então é formação científico-religiosa, né? Ele que é PhD em História vai falar sobre construção do demônio. Antônio Higino de volta. Bem-vindo de volta, querido Higino. Poxa, é muito bom estar aqui de volta. Só que nós estamos devendo. Eu saí daqui e falaram que ia ter uma cerveja, uma bebida, um torresmo. A mesa ia ser uma mesa redonda. O problema é esse. A gente falou que quando por isso que eu voltei. Quando voltasse ia ter uma cerveja. Só por causa disso. E você não trouxe. Sobre o assunto que a gente vai falar aqui. Nem me falaram o que era, agora que eu tô sabendo. E ele não trouxe, porque era pra você trazer. Ele tava esperando. Inclusive, eu tô esperando o momento que ele vai puxar um cooler ali e tal. Dizer, era surpresa. O Higino chegou, não sei o quê. Eu fiquei olhando pra baixo pra ver se ele tinha uma rodinha. Pra puxar aquela, né? Enfim, Gino, decepcionado, mas enfim, você é uma boa pessoa, apesar de... Eu não vou fazer propaganda, puxava aquela garrafinha verde. Você é uma excelente pessoa, apesar de... Apesar de... Higino, muito obrigado, cara. É sempre um prazer aqui ter você no programa. Muito obrigado. É muito bom estar aqui na TVC com vocês. Higino, vamos começar na polêmica. Sim. Né? Existem muitos nomes para o demônio, né? Para o diabo, né? Demônio, diabo, Lucifer, Beelzebub, Satanás. Eu queria que a gente pudesse permear. Eu queria que a gente pudesse permear sobre essas nomenclaturas dadas, né?
suas origens, se elas realmente são origens que se comungam em um ser só, né? E quando isso foi criado? Sabemos que a figura do demônio e do diabo é uma figura muito difundida, inclusive, por algumas religiões cristãs, sobretudo pelas neopentecostais. Vamos falar, muito cultuada, inclusive. Muito cultuada, às vezes, né? Porque quem fala demais cultua. Então, historicamente, o Velho Testamento não fala nesse papel, né? Com a intensidade que o Novo Testamento fala. Com a leitura, né? Com o viés que é usado. Com viés. No Velho Testamento, nós tínhamos um Deus dual, um Deus que dava graças, alegrias, tudo mais, mas mandava pestes, mandava os gafanhotos, mandava, inclusive, matar os primogênitos, testava o ser humano o tempo todo, né? E aí veio uma figura, né? Uma figura religiosa, Cristo, falando em um Deus de amor. Aí houve essa necessidade. Peraí, então... Então tem que ter um opositor. Tem que ter um opositor. Se Deus não é que fazia aquilo, quem faz aquilo? Vamos começar esse papo. Quem é o demônio? Vamos lá. É interessante você convocar a tradição judaico-cristã para a gente pensar isso, né? Eu faço o mesmo movimento que fiz no programa anterior. Eu sempre convoco a pluralidade para a gente poder pensar tanto o judaísmo quanto o cristianismo ou qualquer outra vertente religiosa, até porque, quando eu penso assim, eu penso que elas se fundam em determinadas mitologias e que essas mitologias, por muito tempo, elas transitaram de maneira oral e que faz com que isso vá ganhando essa diversidade na oralidade. E mesmo quando passa a escrito, com as suas cópias, os papiros, os pergaminhos, isso não faz com que a gente esqueça que, por exemplo, essa tradição era por vezes cantada. Os salmos, né, que são manifestações hoje escritas, que as pessoas têm até a tradição de deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 91, isso em algum momento foi cantado para se livrar de uma determinada manifestação maléfica na vida daquela pessoa. E é nesse sentido, né, que dessa pluralidade, de como o ser humano está construindo a sua relação com o ambiente, com os outros, que esse demônio também vai surgir. Só que a gente pode fazer recortes, né, como a gente faz normalmente no pensar histórico, que há uma antiguidade, onde, se a Bíblia hoje ela se constitui como um livro fechado e escolhido, e ainda assim difere entre a católica e a protestante, na tradição judaica, você também passou por esse momento de uma escolha, mas que um descoberto, por exemplo, de 1940, que são os manuscritos do Mar Morto, colocam diferentes pergaminhos, e eles se chamam dessa maneira porque eles foram descobertos na proximidade do Mar Morto, e diferentes livros que estão dentro da Bíblia e outros que não estão, e aí a gente vai falar de livros pejorativamente chamados de apócrifos ou de fora do cânon, e que vão mostrar que há uma imagem de seres que são intermediários nessa relação entre um divino e a terra, e que eles vão agir, mas que não há essa coerção moral, não há esse uso de controle que a gente se queixa hoje de que o outro está o tempo todo com medo. Há uma política de medo nesse diabo de chifre, de pele vermelha, que cheira a enxofre, que tem um rabo, mas que isso não está presente na antiguidade. Inclusive, esse termo, demônio, né, ele vem do uso do grego, então a gente nem vai achar como um conceito amplo que enquadra todo tipo de ser e que está num uso que é certamente a partir do período medieval, que faz com que você vai ser castigado por uma eternidade, por aquilo que você fez. Não é, né? Inclusive, há livros como o livro de Enoque, que não está na Bíblia, ou mesmo o Apocalipse de Pedro e de Paulo, em que você vai encontrando aspectos, né, que vão fazendo essa transição a partir do tempo para que se chegue a esse diabo que a gente tem hoje, mas que na antiguidade você tem, na verdade, seres intermediários, né? Tem até estudiosos, eu quero convocar aqui pessoas que me servem de referência, como a Juliana Cavalcante, que tem conta no Juliana, Instagram. por favor, pode sentar. Ou a Tupá Guerra, que é uma também estudiosa, ela inclusive se apresenta assim como alguém que estuda a questão do demônio especificamente. Eu sou alguém que faço essas leituras, estudo o período medieval, e aí, nesse sentido, vou acompanhando esses intelectuais e percebo que eles, embora com suas pesquisas distintas, vão apresentando como isso se constrói a partir desses documentos, né? Tem até também os manuscritos de Qumran, que é uma localidade do Mar Morto e que também vai
trazendo todos esses textos em uma língua desconhecida, mas que, para aqueles que já conseguiram fazer alguma tradução, trazem mensagens muito próximas daquela que está na Bíblia, ou então hebraico e aramaico. Ou seja, não tem nada de Novo Testamento, não tem nada de Jesus, e mostra algo para além do que está nos cânones do que a gente conhece de Antigo Testamento e que vai falar desses seres intermediários. E aí então, peraí, só entender, Gino. Então, existiu-se essa crença de demônios, ou daimons, né? Que são seres intermediários, são seres, não é ser. Só para te corrigir, esse termo é grego e é mais recente, dos escritos, por exemplo, do Novo Testamento. O Novo Testamento vai ter muito isso, né? E no Antigo não. No Antigo, por exemplo, o livro de Jó, né? A figura do anjo, né? Que está lá como Satanás, e que está como um promotor, né? Julgando, acusando Jó, ele está próximo de Deus, ele está fazendo uma intermediação como alguém, ele não é decaído, ele não é alguém que vem do inferno. É um intercessor. E outra coisa, nessa questão de Jó, ele pergunta a Deus se pode testar Jó. Pois é. Então ele é submisso, ele se mostra submisso a Deus. É como se fosse um tribunal ali para o julgamento e ele é o promotor agindo na causa de testar esse homem fiel. Então, é num movimento gradativo que vai se afastando dessa imagem, né? Não, mas a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: existia essa figura de demônio antes da era cristã? Existia nesse sentido, não como um conceito daquele que está fora da condição humana, porque o mal ele pode estar no próprio humano, né, nesse recorte, que é o recorte que eu estou definindo como antiguidade, ou em figuras não humanas, mas que não voltado para lhe punir, preocupado com uma condição do seu comportamento. Ele está ali porque é a maneira dele atuar e pode te beneficiar ou não. Né? Não estou preocupado com o seu comportamento para te punir, porque, na verdade, eu ajo como um intermediário daquilo que está entre o céu e a terra. Ele é um ser desconectado da realidade humana e da realidade divina. Ele está numa condição intermediária. Mas eu acho que o Bernardo quer perguntar também, eu fico com essa curiosidade aqui. Há registros históricos dessa figura do opositor, demoníaca, maléfica, de algo que não seja divino, nos primórdios da humanidade? Antes do cristianismo? E antes da Bíblia de Deus, porque Deus veio antes do cristianismo. O Antigo Testamento veio antes do cristianismo, né? Mas, assim, antes dessa questão da religião ser padronizada... Existe um inferno, existem os anjos, essas figuras elas vão existir. O que há uma diferença, porque o que acontece, na verdade, é que essa mudança de mentalidade ela acompanha o próprio movimento dessa sociedade, que você vê, num determinado momento, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, e ele vai trazer elementos desse paganismo porque é um império extremamente controlador. Então, o Sheol, que é o inferno judaico, ele vai mudar, porque o cristianismo ele sai do judaísmo, e aí ele vai abandonando essa ideia de um inferno para assumir a ideia de um outro, né, que é o inferno próprio do cristianismo. E aí sim, nesse inferno, você vai ter essa punição eterna, e não uma punição que era anterior, que era da aniquilação. Aquilo que você paga como um castigo é para te extinguir, para acabar com você e terminar a sua existência. Você não prestou, apaga. Não uma punição. Você vai ser punido eternamente numa chama que nunca apaga, de um ser que não parece nem ser mais parte daquele inferno. Ele está lá só para punir. Mas voltando para a gente compreender, na construção do homem, o homem, né, independente da questão religiosa, o homem ele sempre teve, desde a sua criação, desde historicamente, quando a gente compreende o homem como um ser humano, ele sempre teve essa necessidade de terceirizar os seus problemas ou os seus fracassos para alguma coisa que seja o mal e o bem. Esse maniqueísmo sempre existiu? Eu não colocaria sempre no lugar do maniqueísmo. A realidade, ela sempre nos escapa, né? E aí esse é o desafio, a gente simboliza. Se a gente, por exemplo, pegasse, para a gente sair um pouco do aspecto tão amarrado da espiritualidade e da religiosidade. Em um determinado momento, o nosso calendário ele não era como ele é hoje. A gente pode perceber pelo mês de dezembro, começa com 10, novembro começa com 9, outubro seria o 8, setembro seria 7. Era um calendário de 10 meses.
Antes do encontro da sociedade romana com a egípcia, que já tinha o seu calendário solar definido, isso certamente aconteceu no encontro de Júlio César com Cleópatra, onde essas sociedades passaram a dialogar, o calendário romano, que tinha um mês flutuante, né, para poder dar conta desse calendário que não batia com as suas datas, ele, quando faz essa transição para o calendário juliano, né, que era o imperador da época, depois ele passa ao nosso, que é o gregoriano, baseado nas estações. Ou seja, a realidade ela não estava ajustada à maneira de organização simbólica do ser humano, que naquele momento era de uma ciência que fazia a contagem do tempo. Aquilo não estava coincidindo. E aí, por isso, a gente passa a ter o mês de julho e agosto, que são 2 meses com nomes de imperadores. E aí, o setembro do 7 vira 9, o outubro do 8 vira 10, novembro vira 11. Ou seja, quando a realidade não casa com nossa capacidade de simbolização, a gente reinventa, a gente reajusta o simbólico para caber. Então, o ser humano, eu entendo que ele vai fazer isso muitas vezes, em grande quantidade. E não só como base simbólica a ciência, mas também na religiosidade. Então, por isso, o demônio ele vai mudar. E aí, no período medieval, tem um livro do John Milton, que é O Paraíso Perdido. Talvez, a partir daquele momento, ele entendendo já essa transformação, é quando o demônio talvez se aproxime mais desse que a gente conhece. Porque o demônio do Dante, por exemplo, você tem um inferno frio, e ele é quase estático, não tem muito essa dinâmica desse demônio que castiga, que persegue, que assusta, que abomina. Então, a transformação da própria sociedade, esse demônio começa a ser utilizado como mecanismo de controle de uma postura propriamente imperialista, né, desse Império Romano, que vai até o século IV, de uma religiosidade que vai crescer junto com ele, que vai se expandir depois mais do que esse Império Romano, porque no processo de colonização e de avanço, o português, quando vem para cá, já vem com um cristianismo que traz essa religião junto, e que aí vai se colocar como alguém que está combatendo esse demônio no outro, na religião do outro, na expressão de existência do outro, na nudez do outro, na sexualidade do outro. Esse demônio começa a carregar uma carga tão grande de moral, seja da sexualidade, de tudo isso, para dar conta do controle que é necessário exercer. Então, há uma transformação, há uma readequação simbólica para que eu possa entender a realidade. Então, é nesse sentido que eu vejo que há uma construção que, nesse momento, eu tento mostrar como ela se exerce a partir não só do que está escrito, né? Porque quando eu falo da antiguidade, o que está acontecendo? Tem algo que acontece comigo, eu tenho uma dor de dente, eu não sei por quê. Hoje a gente, porque tem uma cárie, porque está infeccionado, tal, a ciência recobriu isso. Mas eu tinha uma criança que morria de parto, eu não sei porque em uma mãe ela fazia um movimento para o nascimento, a criança saía, era expelida, e por que na outra não? Ou então aquela criança acabava de nascer e morria. Tem cantos, tem na Bíblia salmo e em outras tradições outros cantos para lidar, porque quem é que é o responsável por essa criança ter morrido, por eu estar doente, por eu estar com dor de cabeça, é o demônio. Mas não demônio, mas um ser... Hoje seria, né? Tem que tirar o demônio porque você está com esse problema. Seria um ser intermediário que eu preciso cantar ou fazer uma prece ou saber um encanto para que essa ação não recaia sobre mim, porque eu não tenho explicação para aquilo que está acontecendo. Por que eu estou com dor de cabeça? Por que eu estou com dor de dente? Porque assim, o demônio faz, mas a culpa é sua. Sempre, e até hoje tem isso, né? Mas não tem culpa. Mas assim, você assume, antiguidade. Mas agora você assume, tem esse problema hoje, trazendo para os dias de hoje, a gente fala assim, você fica doente, a culpa é sua, é porque você está vibrando errado, porque sua energia está negativa. Então outro olhar. É um outro olhar. Coisa, Ina, como foi que formou essa... Está nas culturas, tanto gregas como romanas, celtas, né? Os incas, nós tínhamos, nas religiões, sobretudo nas religiões politeístas, onde cultuavam deuses, sempre tinha um deles que era o cramunhãozinho, né? Tinha um deles que era responsável pelo mal. Eu acho que ainda é um olhar nosso anacrônico, no sentido de colocá-lo como um mal. Eu acho que tem alguma coisa que se desvincula desse nosso lugar, que é um pouco do que o Roberto está falando, da culpa, né? De algo que a gente precisa fazer e que é assimilado que a gente não faz, ou que não deveria fazer e faz, que nos leva a uma culpa e que a gente precisa ser punido. E aí essa punição vai ser por isso que eu fiz ou deixei de fazer, que é um mal, né? Eu acho que... eu me lembro que no nosso encontro anterior, e aí eu tinha falado de um livro que é sobre a questão da formação da cidade, né, a cidade antiga, em que quando essa sociedade começa a se organizar e que ela também toma por referência o seu ancestral, aquele que está enterrado ali naquele terreno, então eu estaciono ali, constituo minha família, e a partir do culto que eu tenho a esse ancestral,
eu começo a estabelecer quem é o meu primogênito, que direitos que ele tem. Quando eu começo a fazer essas construções das relações sociais que eu faço, eu estou, de novo, colocando essa pessoa que perdeu a sua condição material de existência enquanto alguém que respalda uma determinada moralidade, que respalda um determinado comportamento e para me proteger de algo que eu desconheço. Então, tem um desconhecido que está atuando sobre mim, que eu não sei o que é, que eu preciso de uma proteção, e aí eu sei de algo que está entre o divino e a minha existência terrena. Mas essa atuação não necessariamente ela é em função da minha prática, ela é em função da existência daquele ser. Ele existe por si só e ele vai fazer o que ele tiver de fazer. Quer você queira, quer não, quer que você erre ou não erre, esse Sim. conceito Sim. de culpa não tinha antes. Sim. Mas o demônio como nós conhecemos hoje, vamos entrar agora no demônio como é visto hoje. Como é que foi a construção desse demônio, desse ser, né? Existe a palavra demônio na Bíblia, como foi que Jesus foi tentado no deserto. Cita-se a palavra demônio, Satanás, Beelzebub, cita-se isso. E qual a diferença entre um Satanás, um demônio, um Beelzebub e um Lúcifer? Agora você fala já, vamos para o intervalo. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. E vai falar assim, e misturar Reconnect com sem delongas, porque o papo tá quente aqui, a gente tem somente mais um bloquinho e é muito papo.
E aí, sem muitas delongas, estamos aqui com Antônio Gino, PhD em História pela Universidade Federal, né? E a gente está falando hoje sobre a construção do demônio, do diabo. E antes da gente ir para o nosso intervalo, eu já queria começar nisso, Gino. Qual a diferença do demônio para o diabo? Etimologicamente falando. Etimologicamente falando, são palavras de origem distintas, né? Uma grega e outra latina. Né? Agora, a construção conceitual, às vezes eles vão dialogar por muitas vezes, ou mesmo Satanás, que eu também acho muito interessante, né? Que vem do Thanos, do Thanatos, que a gente, inclusive, encontra isso no cinema. Vamos lá. Vamos separar, para ficar didático para o pessoal que está em casa. Uhum. Vamos lá. Quem é, sinteticamente... Quem é o demônio? Só responde. Quem é o demônio? Conceitualmente falando, é essa expressão, e aí sim, do cristão, do grego, do mal, né? Toda a representação do mal que tenta Jesus no deserto, né? O que passa a ser o inimigo desses cristãos que vem para propor uma boa nova, que é do amor. E aí vai ser o quê? Vai ser o ódio, vai ser a indiferença, vai ser a intolerância, vai ser a o mal oposição, a oposição da mensagem de Jesus. Da nova mensagem de Jesus, que ele vem no novo... Porque se a gente, como você falou no começo, a gente tem um Deus que é dual no Antigo Testamento, esse Deus do Novo Testamento, ele vem para... Porque no Velho Testamento Deus não precisa de um opositor. Ele faz tudo. Sim, ele destruiu a humanidade, né? Ele reconstruiu um laço, ele prometeu a Noé uma nova descendência, e aí quando ele propõe sacrificar o seu próprio filho, esse filho é só amor. Né? Inclusive, o Espírito Santo é a relação entre esse pai e esse filho que se constitui uma nova divindade. É o amor entre o pai e o filho que se tornou tal, que torna um novo ser da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Então, se há qualquer coisa no sentido contrário, é o ódio, é o mal, é o demônio, é o diabo. Então, o diabo, ele nasce no Novo Testamento. Ele se configura dessa maneira como nós conhecemos, como uma oposição à mensagem do Novo Testamento. Como a figura do demônio. Como a figura do demônio, do diabo, que tentou Jesus no deserto, Tá, para que ele não cumprisse a sua... Qual a origem da palavra diabo? Vem de onde? É uma origem latina, né? Latim. Mas se é latim, então não devia estar na Bíblia, né? Porque a Vulgata, que é a escrita que se tornou oficial, porque em um determinado momento eu precisava ter essa Bíblia fechada. Não, mas vamos lá. Vamos lá, só para eu entender. Se o diabo é latim, ele não deveria estar na Bíblia. Não deveria, é isso que eu ia falar agora quando eu falei da Vulgata. Ele não deveria estar na Bíblia. Tá, por que ele está na Bíblia? Porque a Bíblia, o Novo Testamento é escrito em grego, né? É a tradição inicial. Mas depois a igreja ela vai se tornar a religião oficial do Império Romano. E ao se tornar a religião oficial do Império Romano, a língua oficial do Império Romano é o latim. E aí eu preciso definir todos os livros que vão ficar nesse cânon do Novo Testamento e fazer com que ele se torne a universalização. Ser católico, o termo católico significa universal. E aí eu preciso que isso chegue a todas as províncias do Império Romano, todos, né? Sobre a língua oficial do Império Romano, que é o latim. E aí eu vou ter um novo termo do grego para o latim, que é o diabo. Tá, mas existe algum estudo que diga qual era o termo usado nos pergaminhos achados que deram origem à Bíblia? Qual o termo que se referia ao mal em hebraico? Para o mal em hebraico. Aí você me cobrou o hebraico que eu não tenho. Nem o aramaico. Não, mas o meu hebraico está enferrujado. Então, antes da palavra diabo, que vem do latim, não se sabe qual era a figura... Não sabe, eu não sei, né? Os estudiosos especialistas, né? Aquelas pessoas que estão debruçadas, seja no que está escrito em copta, seja no que está escrito em hebraico e aramaico, elas vão conhecer esse termo. Mas não era diabo. Provavelmente não. Diabo, porque é latim. Porque é outra língua. Porque é outra língua. Tá. Demônio nasce como? De daimons do grego. Né? Então já não é mais latim, não é aramaico, não é hebraico. É grego. É grego. Tá. Porque tinha os daimons, né? Que também isso foi muito herdado pelo esoterismo europeu, sim, na época medieval. Porque o cristianismo vai se tornar daimons, né? E a religião que é plural, daimons. Vai se tornar essa religião europeia, o que inicialmente não era. É uma religião do Oriente Médio e que constitui seu berço no norte da África e depois, ao fim da sua perseguição, ela toma a Europa e se torna uma... Mas você tem aí o cristianismo copta da Etiópia, onde tem a linda cidade de Lalibela, onde você vai ver igrejas esculpidas dentro da rocha e que tem lá os seus escritos com os apóstolos, Jesus todos negros, com pinturas lindíssimas. Quem jogar no Google, der um Google lá, vai lá, cristianismo copta, Lalibela, Etiópia. Tá lá, é maravilhoso. E assim...
O cristianismo primeiro passa pela África nesse sentido. Então, é disso que eu falo, de uma pluralidade, de uma transição, de uma transformação que acontece através do tempo e que quando chega no nosso tempo, vira o Thanos, que faz os Vingadores morrerem e que só matando todo mundo e virando cinza, só voltando no tempo e fazendo as pessoas ressuscitarem. Mesmo num filme da Marvel lá, a mensagem cristã está subentendida. A cultura ocidental judaico-cristã, ela passa no cinema, né, ganha um boom, porque é esse primeiro momento da Marvel com 10 anos, mas ela está falando disso de novo, né, que existe um ser poderosíssimo. Por que os jogadores não vão ganhar na primeira parte do filme? Porque Jesus morre primeiro para depois ressuscitar. Então, todos eles, enquanto heróis, agora de uma outra tradição, Então, de o uma Homem outra... de Ferro é Jesus. E todos os seus outros companheiros, talvez fossem os seus discípulos, Jesus e seus discípulos, talvez fosse essa a metáfora. Mas não teria como vencer, teria que morrer primeiro, embora o Homem de Ferro não morre, né? Ele morre na batalha final. E vai voltar, vai ter um Homem de Ferro novo agora. Mas ele não morre, mas todos os outros morrem, ele fica lá preso, acho que em um planeta, até que, né, isso se reorganiza para que eles voltem ao combate. Mas essa mensagem está ali subentendida, isso está acontecendo de novo, né? E a batalha demais. E aí, nesse momento, é o bem contra o mal. É a mensagem do Evangelho, do Novo Testamento, onde o diabo se tornou essa personificação do mal, né? E, na verdade, nem é uma personificação, né? Mas é uma maneira... É um ente que representa o mal contra uma determinada série de posturas que precisam ser ligadas a uma ética e a uma moral cristã para que você possa não sofrer a toda a sua eternidade no inferno. E, na verdade, você quer ir para onde? Para o céu. Sem esquecer que em um determinado momento é inventado o purgatório, que se a gente tiver tempo, a gente vai falar disso. Não existiu o purgatório. O purgatório nem sempre existiu. A gente pode falar disso se vocês quiserem. Só continuando etimologicamente a questão da história, né? Vamos lá. A gente falou de demônio, de diabo, Satanás. A origem de Satanás. Enquanto termo, eu não saberia dizer em que momento, né? Porque no próprio Jó, que é o Antigo Testamento... O termo utilizado é Satanás, mas ele não está como o Satanás que nós conhecemos. Historicamente, vem de Shatan, né? O Shatan, que era o promotor judaico, aquele que ficava nas aldeias judaicas, julgando quem não... fiscalizando e apontando quem não seguia as leis judaicas. Então, era o opositor. Né? Mas nessa figura neotestamentária está ligado à morte, porque Jesus vai vencer a morte. Ele é o Deus da vida. Né? Além de ser o amor, ele é a vida. Então, essa oposição... ela acontece que Jesus morre, ressuscita, vence a morte e liberta todos os outros, mesmo os que vão nascer hoje, há 2024 anos depois, que a minha vida não se extingue quando o meu corpo acaba, porque tem um céu que me espera. Né? E se eu não fizer o que tiver que ser feito, não é o céu que vai me esperar, é o inferno. Então tem uma nova lógica se constituindo, que coloca em oposição amor e ódio, céu, inferno, vida e morte, nesse sentido. Né? Tá, a figura de Lúcifer. Vamos lá. Lúcifer se remetia a Vênus, né? Luciferes ou Fósferes, né? A queda de Lúcifer, na verdade, alguns historiadores falam que na verdade era quando Vênus, né, caía, né? Vênus sumia. O anjo caído, né? Que, na verdade não era um anjo, não era Vênus que... Planeta mesmo. O planeta Vênus, era como se referia a Vênus, Lucifere, né? O que faz a luz. Tanto é que em algum período o nome Lúcifer era um nome muito popular, que as pessoas colocavam nos filhos dela, né? Como isso se transforma no mal? Tem um livro chamado Paraíso Perdido, ele é de 1500, de John Milton, um inglês. Ele é de 1500. 1500. Esse livro, a gente encontra esse Lúcifer, que já é o mal, que já é essa figura muito mais próxima do diabo que a gente conhece, chifre e vermelho. Ele vai estar mais próximo disso, ele vai ser muito mais dinâmico, acho que eu já falei isso no bloco anterior, mas faço questão de insistir, do que o seu contemporâneo, que é Dante, e que tem um inferno que é gelado, não dessa figura quente do caldeirão e de espetar. Né? É por isso que assim, tem algo que nasce muito no cotidiano, nas pessoas e no popular, e que essas pessoas, elas são intérpretes, por isso elas vão colocando por escrito, elas vão se transformando em livros, você vai se transformando em peças, porque na verdade você vê, há histórias de grandes fomes, né? E aí essa presença de um caldeirão que cozinha e que você que é o espetado está associado a essa sociedade que está passando por essas dificuldades, e que isso vai estar em diálogo o tempo todo dessa construção. E nesse livro, O Paraíso Perdido, esse diabo já não vai ser essa figura tão apaziguada, ele
já vai ser, nesse sentido, alguém que espeta, alguém que está ali atuando. Ele é um agente mais Regina, eu intenso. quero fazer uma provocação aqui histórica. A gente fala muito, e muitos convidados falaram também, sobre essa questão que eu acho bem importante, da origem das palavras, né? Do Beuzebu, né? Baal-Zevult, né? De Lúcifer e tal. Você, como historiador, você acha que existe alguma importância ou nenhuma de como foram criadas essas palavras e elas acabaram se fundindo em uma figura só para a construção desse diabo? Essas origens etimológicas, origens, ou como se deu a compreensão de cada nome desse, que hoje a gente compreende como o mal, como o demônio. Qual a importância que isso tem? Isso tem alguma importância? Isso, para mim, é fundamental. Primeiro porque comprova o quanto essas sociedades elas estão dialogando, esses conjuntos populacionais diferentes eles estão dialogando. Né? A gente passa aqui na nossa conversa muito por uma área de intensa transição, né? Em direção à Pérsia, em direção à Mesopotâmia, que é o Oriente Médio. Por mais fechadas que sejam as culturas, elas estão se absorvem. Sempre, né? Por isso nos permite a pluralidade que eu sempre invoco nesse encontro, no encontro anterior, né? E pessoas que se debruçam sobre esse assunto vão poder informar muito melhor do que eu, mas é uma comprovação de como esses textos eles vão se comprovando através de interpolações, que é esse movimento que acontece de quando uma cultura encontra outra, e isso não é comprovação de que há uma superioridade de uma sobre outra, mas, na verdade, de quanto aquilo se converte em uma prática interessante para o conjunto daquelas pessoas, né? Remeto a uma fala anterior também de quando a cúpula da sociedade judaica foi levada para a Pérsia e que se acredita, né, isso no século VI, antes de Cristo, antes da Era Comum, e no qual essa ida talvez tenha possibilitado a construção do dilúvio a partir de Noé, porque essa é uma narrativa mais antiga, que já estaria nos mitos sumérios, dos povos que viviam na Mesopotâmia. Ou seja, no mito de Gilgamesh, o dilúvio já teria acontecido. Isso foi descoberto no século XIX, através de um estudo de um inglês. Né? E que, ao perceber, eu estou lendo algo que é de 3.000 anos antes, ou seja, é mais antigo que a tradição judaica, e também fala de um dilúvio. Então, quando essas sociedades elas se encontram, a percepção de aquilo ganhar um uso ou uma lógica para um conjunto pode ser transferido para outro, seja, através a construção do demônio é uma amostra muito clara que a humanidade sempre foi plural. Sim. Sempre foi diversa, sim, mas que bebia uma cultura da outra, que absorvia uma coisa. Não existia essa coisa fechada de culturas. E isso está de tal forma em diálogo que, por exemplo, o gnosticismo, que é algo que atravessa, que aí é mais próximo daquilo que eu estudei no meu mestrado, que atravessa diferentes tradições, e aí vai falar de algo que é a reencarnação, a gente começa a perceber que não está restrito a um determinado grupo, porque, por exemplo, Jesus, na sua transfiguração, ele vai falar de ter tido contato com outros profetas. Ou então, quando se perguntava quem é ele? Ele é Elias reencarnado? Ele é João Batista que voltou quando ele começa a sua vida pública? Ou seja, tem elementos que eles vão atravessando diferentes tradições, né? Essa crença, essa percepção da reencarnação, ou de um céu onde tem um retorno a ele, ou se eu vou para esse céu, eu vou por ter reencarnado várias vezes, por ter vivido a minha experiência humana várias vezes, diferente de ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno, e algo que eu já tinha dito mais para frente, passar por um purgatório. Ou seja, essas sociedades elas vão costurando entre si, elas vão dialogando entre si algo que é do seu falar, do seu dizer, dos seus costumes, dos seus hábitos, e que depois vão se transformar esses escritos que chegam até nós e que também depois vão ganhando outros valores. E a purgatório? Como foi construído o purgatório? Existe um historiador medieval importantíssimo, que é o Jacques Le Goff, e ele vai ter um livro chamado O Nascimento do Purgatório. Né? Existe um determinado momento onde esse cristianismo ele já está extremamente difundido, a gente está falando agora do período medieval, ele atingiu essa universidade, no que tange pelo menos a essa Europa, ele está estabelecido no seu latim, ele chega às pessoas, e essa cobrança moral de uma ética do cristianismo ela é tão rigorosa, né? Em uma sociedade que está dividida em relações de vassalagem, em servidão, ou seja, eu sou um nobre, você é um vassalo,
que determinadas pessoas elas vão ficar fora dessa possibilidade de céu. Então, eu preciso construir uma possibilidade de céu para essas pessoas, né? E aí o purgatório passa a existir como esse espaço, esse lugar onde, como eu consigo, após a minha morte, um lugar onde, se eu não mereço, eu não quero estar no inferno, mas eu ainda não mereço estar no céu. E mesmo que isso seja anterior à Revolução Comercial, que vai acontecer depois, é interessante a constituição disso, porque a gente vai ter uma sociedade onde a burguesia ela começa a surgir a partir de um desenvolvimento comercial, mas o burguês ele não é um nobre, ele não tem o sangue azul, ele não pertence a uma determinada tradição. Então, a ele vai caber esse espaço do purgatório, que já vem se constituindo antes. Então, o estabelecimento, né, e os especialistas em medieval, que me perdoem se eu estiver atropelando algumas coisas aqui, mas das leituras e das coisas que eu ouço, me permite dizer que é nesse período, é nesse momento, a partir do século XI, século XII, que esse espaço começa a ser entendido para que outras pessoas, através de uma indulgência ou de um reconhecimento da sua culpa, e mesmo não tendo uma condição nobre, possa estar nesse lugar que é o purgatório. Ou seja, ele nem sempre existiu, mas em um determinado momento ele passa a ser constituído. O purgatório nasce na era medieval. Ele nasce na era medieval. Ele nasce na era medieval. Engraçado que o povo cita Bíblia sem ter na Bíblia. A mesma coisa, Higino. Essa questão da figuração do mal, né? O chifre, do vermelho. Isso já nasceu assim? Como foi que faz? Isso não tem na Bíblia. Não tem uma descrição do mal na Bíblia, né? Não tem. Você tem, na verdade, a figura da própria serpente, enquanto alguém que vai oferecer o conhecimento, né? Porque é isso que está lá enquanto a falha original do ser humano. E quando há a descoberta desse conhecimento, a oposição é justamente a retirada da vida, porque são duas árvores que estão lá colocadas, a do conhecimento do bem e do mal e a da vida eterna. E aí Deus diz, tire a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão eles se tornarão igual a nós. Eles vão saber tudo que nós sabemos e também serão eternos. Nesse sentido, quando a gente sai dessa figura da serpente e que o Antigo Testamento, né, ele não vai nos dar esse elemento com chifres, com rabo, né, eu acho que tem mais um conjunto dos elementos do próprio período medieval, até porque mesmo no judaísmo a gente tem o Pechorim, né, se eu não estiver pronunciando errado, que é um processo hermenêutico de escrita que identifica as falhas desse elemento, né? Eu lembro que eu falei aqui, a gente é descendente de 3 homens, segundo a mitologia judaica, porque nasce Caim, nasce Abel, mata Abel e nasce Sete. Não tem uma mulher. Eles são 3 irmãos e nós estamos aqui seguindo essa metodologia. Então, à medida que isso vai corrigindo, então são outras literaturas que vão tanto ajustando essa mitologia, porque o real escapa desse simbólico, como eu já falei, né? O simbólico para de cobrir um determinado e o simbólico sempre vai procurar cobrir um pouco mais. Então, há todo um exercício medieval onde tem a figura do bode, e aí o bode aparece com seus chifres, né, no período medieval e vai entrar em determinados ritos. Então, gradativamente, isso vai se construindo, vai se ilustrando, né? Em um determinado momento, se há um inferno frio, vai passar a existir um inferno quente. Ou talvez até pela própria Bíblia, que vai falar do fogo, né? Fogo da Geena, tal. Talvez isso vá se costurando, isso vá se articulando para a gente ter isso hoje. Mas eu entendo que isso acontece mais no popular do que algo imposto, né? É lido a maneira como as pessoas temem, a sua própria questão com as doenças, com a fome, com a angústia da morte, e como isso vai ganhando representações, seja do bode, seja do calor, seja da fome, e aí isso vai se constituindo. Eu não diria que tem alguém escreveu, alguém determinou ou construiu essas pinturas. A própria arte medieval vai gradativamente mostrando representações disso, né, nas suas pinturas. Que nasceram de forma popular. Nasceram essas representações no meio das pessoas, através das angústias e do sofrimento das pessoas, isso vai ganhando as suas características, mas não tem um determinado momento onde alguém escreva o diabo é assim. Eu tive uma visão de alguma autoridade eclesiástica, tive uma visão, o diabo é assim. Não, isso é construído. É coisa que fazemos, penso até hoje, né, com diferentes coisas. E faremos sempre.
Que bom. E, Gino, pra variar, cara, você dando uma aula aqui no programa. Vamos aqui trocando. E a gente aprendendo também, a gente está como perguntador. Se quer saber mais sobre história, esses e outros temas, qual é o perfil, Gino? É lá no Instagram, o canal, o conta, né? Nos Braços da História. Braços, bota tudo junto. @nos braços da história. Aparece aqui, tem umas underlinezinhas, né? Mas vai aparecer. Nos braços da história. Vai lá, procura Antônio e Gino, PhD em História. Cara, sempre muito. Essa simpatia. Atrás das câmeras, é isso aqui mesmo. Essa simpatia. Queria só também deixar algumas indicações. Tem o livro que eu falei do Jacques Léo Goff, Nascimento do Purgatório. Tem o do Jorge Minoir, que é a História do Inferno. Eu acho que esse pode atender para quem quiser se aprofundar mais. E quem jogar o nome do Legoff lá vai saber muito de Idade Média e vai encontrar outros assuntos muito interessantes sobre como esse inferno e esse diabo vão se constituindo no imaginário medieval. Muito bem, Gino. Show de bola, Gino. Nos reconectamos. Claro que nos reconectamos. Muito obrigado, meu querido, por ter voltado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Gino. Obrigado a você que mais uma vez abriu as portas da sua casa nesse domingão para receber a Reconnect aí. Tá? Muito obrigado. Até a nossa próxima reconexão.